dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Amém? Vamos falar com Deus neste momento? Pai, eu quero render graça ao Senhor pela oportunidade, Pai, de podermos estar aqui nesta noite cultuando, exaltando, Pai, pelo que o Senhor tem feito, por estes 5 anos, Pai, que o Senhor tem dado de existência a essa igreja neste local. Pai, eu sei, Deus, que o Senhor tem estado com os teus filhos, o Senhor tem abençoado, e a razão, Pai, é esta que nós estamos aqui, para adorar, para exaltar o teu nome. Deus, eu oro agora no nome de Jesus e eu te peço, Pai, que o Senhor me esconde atrás da tua cruz. Pai, que eu, como foi cantado, diminua neste momento e que o Senhor apareça. Pai, o Senhor sabe que eu dependo, o Senhor sabe que eu necessito de ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós louvamos a Deus, por mais um ano, por mais um aniversário que o Senhor concedeu a esta igreja. Irmãos, nós sabemos que desde o início da criação, Deus, Ele, quando formou o homem, quando o homem pecou, Deus não desistiu do homem. E é muito lindo, irmãos, porque às vezes você pode pensar nas suas fragilidades, às vezes você pode pensar nas suas fraquezas, às vezes você pode pensar nos seus erros, e eu também penso nos meus. Às vezes você faz planos, e às vezes você tenta executar os seus planos. Às vezes você tem sonhos, e às vezes você tenta pensar de todas as maneiras, uma forma melhor, que você possa executar os seus planos. E às vezes você acaba ficando frustrado, e às vezes você acaba ficando triste. Mas mesmo assim, Deus não desiste de você. Mesmo assim, Deus acredita em você. O ser humano é muito fácil desacreditar das pessoas. Eu sou fácil desacreditar de alguém. Mas Deus não. Deus não desiste de nós. Deus não desiste do homem. E é interessante, irmãos, que nós devemos lembrar que quando Paulo escreveu estas cartas, sem as nossas tradicionais divisões de capítulos, de versículos, ele faz aqui, uma alusão ao que ele estava passando, ao que ele tinha passado. E assim, irmãos, é que nós devemos considerar que tudo que Deus tem realizado, tudo que Deus faz, Paulo compreende que ele era prisioneiro de Cristo e jamais de homens. Segundo vários historiadores, Paulo estava em uma prisão domiciliar nessa época em que escreveu essa carta. E por isso, irmãos, por esta causa, a sua insistência em obedecer às orientações de Cristo, apesar das oposições judaicas, apesar das oposições romanas. É muito curioso, irmãos, que após este versículo, Paulo interrompe a sua primeira linha de raciocínio para explicar o ministério de Cristo. Paulo, irmãos, ele tenta explicar o ministério de Cristo. Isto é muito forte, porque Deus, irmãos, Ele quis, irmãos, demonstrar o seu poder, a sua sabedoria, por um milagre de unir o organismo da igreja, ou seja, dos judeus e dos gentios e dos judeus convertidos, Então, Paulo ele tenta mostrar essa capacidade da igreja
que Cristo, ele fazia isso com povos diferentes, com raças, com cultura. E Paulo, ele tenta, irmãos, mostrar que tudo isso, irmãos, todas essas dificuldades que aquela igreja estava enfrentando, ou seja, toda aquilo que queria impedir, irmãos, com que a igreja pudesse ser uma igreja unida, ele está mostrando que o plano eterno de Deus, ele tem o absoluto domínio através de Cristo sobre todo o universo. Ou seja, a revelação que esteve eras e eras oculta, agora ela é revelada através da pessoa de Jesus Cristo. E Paulo, ele tenta explicar isso, e nessa noite eu quero tentar também aqui, com a ajuda do Senhor, explicar, sobre o ministério de Cristo. E é interessante, irmãos, que Paulo fala desse ministério que estava oculto durante eras e eras, e que agora torna conhecido pela revelação. Ou seja, o mistério e o propósito de Deus no sentido de tornar-nos a congregar em Cristo. Ou seja, todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, tanto as coisas que estão no céu como as coisas que estão na terra. Então, nós vemos que Paulo, ele tenta explicar, ele tenta demonstrar, irmãos, esta sabedoria através do milagre de Jesus Cristo. Ou seja, nós, a igreja, Paulo diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. O escritor aos Hebreus também afirma isso. E nós, como igreja, ou seja, a intenção da graça, ele diz no verso número 10, que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, ou seja, mediante nós, pudesse, ou seja, a multiforme sabedoria de Deus, tornasse conhecida a todos os principados, a todas as autoridades nas regiões celestiais. Nós sabemos, irmãos, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 6, verso número 10, Paulo deixa bem claro que a nossa luta, irmãos, ela não é contra a carne, a nossa luta, ela não é contra sangue, mas a nossa luta, ela é contra as potestades e principados. Ou seja, nós temos uma batalha, nós temos uma luta travada. E esta luta, depois que nós vencemos o nosso primeiro inimigo, que é o eu, o meu primeiro inimigo é o meu eu, o seu primeiro inimigo é você. E quando nós vencemos isto, nós temos uma batalha travada. Por quê? Existe principados, existe potestade, existe uma hoste muito grande, existe, irmãos, seres angelicais. Nós estamos assistindo, e a Bíblia nos diz que quem queria fazer esta obra eram os anjos. Mas Deus, irmãos, Ele confiou em nós. Deus confiou em mim, Deus confiou em você. A igreja, irmãos, ela tem uma responsabilidade muito grande. Nós, como igreja, irmãos, nós temos uma responsabilidade. E esta responsabilidade, irmãos, é a cada dia mostrar à nossa sociedade que nós temos algo da parte de Deus. Então Paulo, no verso número 9, no verso número 8, ele se considera como menor. Ele considera como o menor dos menores, como um homem minúsculo de todos os santos. Mas foi concedida a graça de proclamar o evangelho aos gentios, as insondáveis riquezas de Cristo. E às vezes você, como igreja, você pode olhar para a sua vida e falar: Senhor, eu sou uma pessoa pequena, eu sou uma pessoa que muitas vezes não sei falar, não sei pregar.
mas você pode testemunhar das grandezas de Deus. Você pode, irmãos, através da sua vida, alcançar pessoas que estão perecendo, através da sua vida. É muito importante sabermos que mais importante do que aquilo que nós fazemos, é o que somos, né? Mais importante do que aquilo que você faz, é o que você é. E o seu testemunho, a sua vida, isto é muito importante. Ou seja, nós temos esta responsabilidade. E Paulo disse, olha, foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. Ou seja, Deus ocultou essas coisas, até que veio a graça, até que veio Cristo. Quando Cristo, irmãos, ele se coloca ali naquele madeiro, quando Cristo é colocado naquele madeiro, e ele proclama dizendo, Pai, tudo está consumado. Ou seja, a partir daquele momento, irmãos, esta graça vem à tona. E um texto que me chama muita atenção, como Paulo disse no verso de número 14 deste mesmo capítulo, ele continua esta oração dizendo, por esse motivo eu dobro o meu joelho diante do Pai. Ou seja, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, verso 18, Jesus então aproximando deles, ou seja, dos seus discípulos, Jesus assegurou, Jesus mostrou a confiança para os discípulos, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, toda autoridade, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E o verso de número 19, irmãos, isso nos traz uma segurança muito forte. Ele diz, portanto, ide fazei-vos como todos os povos da terra, para que eles vos tornem discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei permanentemente convosco até a consumação do século. Ou seja, eis que eu estou convosco. Você não está sozinho. Às vezes vem a luta, vem as dificuldades, vem os problemas sobre a sua vida, mas como igreja, você não está sozinho. Como templo do Espírito Santo, você tem o Senhor em sua vida. E o ministério e o propósito de Deus, no sentido de nos tornar e congregar em Cristo, que estão, irmãos, nos tornar todas as coisas em Cristo, na dispensação, na plenitude do tempo, todas as coisas que estão no céu e todas as coisas que estão na terra. Ou seja, inclui pessoas de todas as nações, na promessa da vida de Cristo. E é interessante, irmãos, que nós, como igreja, nós temos um papel a fazer neste mundo. Nós, como igreja, irmãos, nós temos que proclamar. E é interessante que a igreja, ela reúne aqui para cultuar a Deus. E o culto é muito importante, porque é uma maneira de nós expressarmos a Deus a gratidão. Mas como igreja, quando eu saio segunda-feira de manhã, está saindo a igreja. Quando eu saio na terça-feira, está saindo a igreja. E a igreja, aonde ela vai, aonde ela passa, ela é a luz do mundo. A igreja, aonde ela está, ela é a luz do mundo. A igreja, aonde ela está, ela é o sal da terra. A igreja, irmãos, aonde ela for, ela é reconhecida. A Bíblia, ela nos deixa muito claro que quando nós nos colocamos na posição de Deus, quando nós colocamos na posição de Deus, nós vamos ser uma igreja abençoada, nós vamos ser uma igreja forte, nós vamos ser um povo, irmãos, que vamos poder testemunhar das grandezas de Deus. Nós vivemos, irmãos, uma época em que parece que não é aquele evangelho que Paulo diz, que o evangelho é poder de Deus. Nós vivemos uma época, irmãos, em que muito que se diz que a igreja de Cristo não tem se preocupado a intenção dessa graça, não tem, irmão, se preocupado com qual é o valor da igreja.
E o valor da igreja, irmãos, é muito alto. A igreja, irmãos, ela tem um valor muito alto, porque a igreja, ela foi comprada com o sangue de Cristo. Ou seja, você tem um valor que não dá para calcular. Quanto custa, irmãos, a tua alma? É incalculável. E como igreja, irmãos, nós temos a obrigação de testificar da grandeza de Deus. Ou seja, temos que ter convicção, porque Paulo, quando ele disse, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Ou seja, posso passar o que eu passar, pode vir o que vier, mas eu não vou me envergonhar, porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho é transformação de Deus. A Bíblia, irmãos, ela nos mostra que aqueles que têm convicção com Deus, aqueles que têm certeza da sua vida na presença de Deus, ele está disposto a caminhar, ele está disposto a ir até o fim. Paulo diz que o propósito eterno de Deus, realizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, o propósito eterno de Deus foi realizado em Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, o homem tinha perdido a comunhão com Deus. O diálogo que Adão tinha foi interrompido por causa do pecado. A partir daquele momento, irmãos, o homem tinha uma dificuldade. Nós vemos que na antiga aliança, quantos sacrifícios, quantos holocaustos, quantos sacerdotes se passaram, quantos eram necessários para que pudesse fazer com que o homem se aproximasse de Deus. Mas nós vemos que após a morte de Cristo, após o sacrifício de Cristo, Paulo ele tenta explicar, irmãos, que o propósito eterno de Deus foi realizado através do nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem nós temos o livre acesso e a plena confiança em Deus. Pela fé nós temos este acesso na pessoa bendita de Cristo. Ou seja, agora aquela ponte, o caminho que tinha sido interrompido por causa do pecado, ele é construído novamente. Ou seja, Cristo é o meu mediador, Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Ou seja, através de Cristo eu tenho acesso novamente ao trono, através de Cristo eu consigo ser abençoado, através de Cristo eu sou salvo. Aleluia. Então Paulo ele disse, olha, a intenção, ou seja, a graça que estava oculta há muitas eras, aquilo que estava oculto, que Deus tinha ocultado, mas agora Deus revelou, Deus mostrou através de Jesus Cristo. E o escritor aos Hebreus tinha toda a razão no capítulo de número 3. Ele diz assim: santos, participantes da vocação celestial, considerai o sacrifício de Cristo. Ou seja, consideram o que Cristo fez por você. Nós temos que considerar. Irmãos, nós vivemos uma época muito difícil. Nós vemos uma época que nós temos muito conhecimento. A igreja em si tem muito conhecimento, mas a igreja, irmãos, ela precisa ter mais poder. Falando da igreja no sentido geral, né? A igreja no mundo, a igreja que está espalhada por este mundo. Há uma igreja que tem muito conhecimento. Você fala e os irmãos entendem, compreendem. Mas uma coisa que nós não podemos deixar é de buscar a presença de Deus, porque o evangelho, irmãos, ele é poder de Deus. O evangelho puro, o evangelho genuíno, irmãos, é o evangelho que você prega e vidas são transformadas, é o evangelho que você testemunha e almas são alcançadas. Alguém pode olhar para você, não por causa, lógico que nós como salvos temos as nossas trajes de salvo, mas alguém vai olhar para você e não é porque você usa um uniforme de crente. Alguém vai olhar para você e não é porque parece que você é crente. Não, alguém vai olhar para você e vai perceber que você é diferente. Alguém vai olhar para você e vai perceber que você valoriza a graça. Alguém vai olhar para você e vai perceber que você desfruta da salvação de Deus.
Sabe por quê? Porque você tem Cristo em sua vida. E quando nós temos Cristo, irmãos, então Paulo, irmãos, ele está agradecendo a Deus. Portanto, ele estava rogando, dizendo que os irmãos não se desanimassem por causa das tribulações que ele estava passando em vossos benefícios. Ou seja, muitas pessoas se desanimam por causa dos problemas. Muitas pessoas pensam em voltar para trás por causa da dificuldade. Mas quando Paulo escreve em Romanos, no capítulo de número 8, verso 31, ele disse: o que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso de número 32, ele disse: aquele que não poupou, aquele que demonstrou o seu amor por nós, ou seja, dando o teu filho para morrer por mim, para morrer por você. Então como é que ele não pode nos abençoar? Aleluia. Irmãos, não é gostoso passar por problemas. Existem problemas que nós passamos, existem situações que nós atravessamos que é só Deus. Existe situação que você ora, você clama, você geme, e de repente você está orando, está gemendo. Eu não estou dizendo para você que é fácil. João, no capítulo 16, verso de número 33, o Senhor diz que no mundo nós vamos ter o quê? Aflições, no mundo nós vamos ter dificuldade, no mundo nós vamos ter problemas. Aleluia. Mas o Senhor diz: filho, tem bom ânimo, porque eu já venci por você. Aleluia. E é interessante, irmãos, que Paulo, depois que ele desce o verso de número 33, 34, 35, 36, ele faz uma lista explicando do que é que pode nos separar do amor de Deus. E o verso de número 37, ele diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Ou seja, a igreja, irmãos, não é como estes carros, como esses veículos que às vezes você encontra aí, que as montadoras lançam e está lá, veículo em teste. A igreja não é algo que está em teste, irmãos. A igreja já deu certo. A igreja, irmãos, é uma igreja vitoriosa. Você não é um derrotado. Nós não somos derrotados. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus nunca disse que vai ser fácil. É por isso, irmãos, que eu amo Jesus. Porque Jesus nunca enganou ninguém. Quando aquele moço chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero te seguir por onde o Senhor for. Se você quer, mas eu vou mostrar algumas realidades da vida. Você está vendo os passarinhos? À noite ele tem os seus ninhos. Raposa tem seus covis. O Senhor estava dizendo: filho do homem, não tenho muitas vezes aonde reclinar a minha cabeça. Ou seja, para servir a Cristo, você tem que negar a si mesmo. Eu tenho que negar a si mesmo. Eu tenho que negar as minhas próprias vontades, tomar a minha cruz e seguirmos. Aleluia. Nós temos, irmãos, que encarar algumas realidades. A graça de Deus, irmãos, ela é dada a todo crente, a fim de que nós podemos realizar a vontade divina. E nós vivemos uma época em que muitas pessoas estão equivocadas com a graça de Deus. As pessoas querem a graça de Deus para muitas vezes viver as suas próprias vontades, desfrutar dos seus próprios prazeres. Mas não é isso. A Bíblia nos dá uma lição muito linda no capítulo de número 3 de Daniel, quando o rei Nabucodonosor constrói aquela imagem. E é muito lindo, os irmãos conhecem o texto. E o rei manda perguntar se era de propósito. E aqueles homens disseram: olha, nós não vamos dobrar não. O rei, fica sabendo você, que se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser livrar também, diante desta imagem nós não vamos prostrar. Ou seja, Deus não é obrigado a fazer nada, porque Ele já fez. Aleluia! Ele já fez, irmãos. Então Paulo, ele tinha toda a razão quando ele tenta explicar isso para a igreja de Éfeso. Tenta mostrando o significado do Evangelho. Ele tenta mostrando, irmãos, que nós, aleluias, precisamos, nós como gentios, como participantes da promessa de Cristo. E Paulo, ele tenta mostrar, irmãos,
ele tenta deixar bem claro aqui que foi essa atuação do poder de Deus na vida dele para mostrar, irmãos, a promessa que foi concedida a nós, para mostrar, irmãos, que nós temos que valorizar como igreja o privilégio que nós temos. Você sabe o que é ser salvo? Você sabe o que é ser salvo? É passar a eternidade com Deus. Você sabe o que é ser salvo? É estar com Cristo para sempre. Irmãos, às vezes parece que nós não entendemos ainda o que é ser salvo. Às vezes você conversa, eu converso com pessoas, às vezes você vai visitar um irmão e ele não entendeu ainda o que é ser salvo. Ele olha para você e diz: pastor, diante de tanta luta, diante de tantos problemas, eu pensei em desistir. Irmãos, e você cruza os braços, e às vezes você tem que falar: não, meu irmão, Deus tem promessa na sua vida, Deus quer fazer algo na sua vida. Mas às vezes, como diz Pedro, dá vontade de falar: para onde você vai, meu filho? Para onde você vai? Para onde você vai? Não tem outro caminho. Irmãos, a promessa de Deus, o Evangelho de Deus, Ele nos dá força. Ele nos dá força, irmãos. Através de quê? Através de Cristo ressurreto, que opera por meio do Espírito Santo, irmãos, que habita na vida do crente. Ou seja, nós temos o Espírito Santo, nós temos a promessa, nós temos poder. Ou seja, quando o Senhor estava dizendo, irmãos, que Ele ia nos dar poder, que Ele ia nos dar autoridade, ou seja, nós temos poder. No meu nome nada vai funcionar, mas no nome de Jesus as coisas funcionam. Quando você ora no nome de Jesus, as coisas dão certo. Quando você ora, irmãos, pedindo que Deus venha fazer a tua vontade, as coisas funcionam. Porque muitas vezes não funciona, porque nós oramos querendo que as coisas girem em nosso redor. Mas quando nós oramos: Senhor, cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim, Senhor, o teu desejo, que eu venha, Pai, testificar, que eu venha, Pai, mostrar para o mundo o propósito de Deus na minha vida, que eu venha mostrar para o mundo, Senhor, que o Senhor me chamou, que eu sou forasteiro, que eu sou, Pai, uma pessoa que estou aqui de passagem. Aí as coisas começam a dar certo. Irmãos, eu não estou dizendo que você tem que desistir dos seus planos. Eu não estou dizendo que você tem que desistir dos seus projetos materiais. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa, né, que não se importa com nada, não. Eu estou dizendo que nós temos que priorizar essa prioridade, ou seja, essa intenção que Deus tinha, irmãos, de mostrar mediante Jesus Cristo. Aleluia. Ela precisa estar em nossas vidas. Nós precisamos testificar desta graça tão linda, desta graça maravilhosa. Ou seja, a dispensação da graça de Deus, irmãos, que nos foi concedida em nosso favor. Irmãos, em nosso favor. O Senhor, Ele envia, irmãos, o teu Filho por nós. Jesus vem, irmãos, e morre por nós. Irmãos, Paulo diz que o amor de Deus deixava ele constrangido. Olha, irmãos, o amor de Deus. E nós, como igreja, Paulo escreve em 1 de Coríntios, capítulo de número 6, verso 19, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos local de habitação do Espírito Santo. E no verso 20 ele diz: se fosse comprado com preço muito alto. Nós somos comprados com a vida de Cristo, ou seja, com o sangue de Cristo. Cristo morreu por nós. Aleluia. E como igreja, irmãos, nós temos que testificar. Você não convence ninguém, nem eu. Quem convence é o Espírito Santo. Mas pregar e testemunhar é responsabilidade nossa.
Testemunhar para o seu vizinho é responsabilidade. Você pode, pastor, eu não sei pregar. Pode. Você pode fazer um chá na sua casa, convidar o seu amigo. Primeiro dia, não precisa você chegar lá e dar um... Não, você vai lá, faz amizade com ele, convida ele para vir cultuar com você. Você pode evangelizar, você pode testemunhar, você pode falar da graça de Deus na sua vida, você pode mostrar, irmãos, para os seus vizinhos, você pode mostrar para o bairro que Deus está na sua vida. Por quê, irmãos? O inimigo, ele tenta de todas as formas querer fazer a igreja parar, mas a igreja não para. Quando o Senhor diz para Pedro que as portas do inferno não ia prevalecer contra a igreja, ou seja, a igreja é vitoriosa. Quando alguém tenta fechar uma porta para você, outra porta se abre e você vai testemunhar. Não tem como, irmãos, não tem como prender alguém cheio do Espírito Santo, fazer este alguém parar de dar testemunho. Se colocar na prisão, lá na prisão, ele testemunha de Jesus. Se colocar ele, irmãos, no calabouço, lá ele testemunha de Jesus. Muda ele de setor. E não precisa matar hora de serviço, não. Mesmo trabalhando, ele mostra Jesus na vida dele. Irmãos, crente na presença de Deus são crentes que dão bom resultado. Crentes na presença de Deus, irmãos, são pessoas que valorizam a graça, são pessoas que estão dispostos a cultuar, né? Nós vemos uma época que Paulo disse lá no capítulo 10 de... Paulo não, o escritor aos Hebreus, melhor, disse no capítulo 10 de Hebreus, verso no 25, que nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguém. Ou seja, as pessoas naquela época já estavam deixando de congregar, ou seja, deixando de cultuar a Deus. Mas nós temos razão, irmãos, para prestar culto de adoração a Deus. Nós temos, irmãos, uma maneira clara de gratidão ao nosso Deus. Então, este culto é um culto de gratidão, é um culto, irmãos, por estes 5 anos, irmãos, estão comemorando de existência da Igreja Presbiteriana Renovada em São Caetano do Sul, e nós temos muito motivo para exaltar a Deus, nós temos motivo a cada dia para fazer com que São Caetano, irmãos, venha enxergar a graça de Deus em nossas vidas. Nós temos motivo. Por quê, irmãos? Porque o Senhor nos chamou para isso. Nós somos responsáveis. Eu falo sempre na igreja, nós somos responsáveis por aquele bairro. Nós somos responsáveis, irmãos, por esta geração. Nós somos responsáveis. De que maneira? De testemunharmos da graça de Deus. Então, Paulo, ele disse no verso número 14: por esse motivo, eu dobro o meu joelho diante do Pai, ou seja, diante de Deus. Irmãos, nós temos que pedir a Deus que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos dar poder. O Senhor nos prometeu, e nós como igreja, nós somos vitoriosos. Quando o adversário tentar, quando os principados, quando as potestades, quando o adversário tentar querer te amedrontar, não tenha medo não, porque você não está sozinho. O Senhor disse: eis que eu estou convosco. Irmãos, o Senhor diz que está conosco. O salmista diz: Senhor, aonde eu me esconderei de ti? Se eu for lá nas profundezas, o Senhor está. Aonde me esconderei de ti? Irmãos, um dia eu fiz uma loucura. E fui pescar dia 7/7/2007, 7 de setembro de 2007. E eu saí ali no Rio de Janeiro, os pescadores bem antigos, pastor Pedrosa, num barquinho pequeno em relação ao oceano. E foi o dia mais longo da minha vida, mas foi uma experiência para mim. Porque quando eu pegava a minha carretilha para lançar, os irmãos falavam: não, meu irmão, aqui qualquer lugar tem 3, 4 mil metros. Eu falei: Jesus, o que eu vim fazer aqui? E eles olhavam lá na câmara e viam os peixes passando, eu não pegava nada, e eu fiquei só meditando. O salmista tinha toda razão.
aonde eu me esconderei de ti, Senhor? Aonde nós podemos esconder do nosso Deus? Ele está em todo lugar. Você pode ir em alto mar, você pode ir na altura, você pode se esconder na caverna, você pode ir em um lugar que você for, o Senhor está lá. Então, irmãos, nós temos que valorizar o que Cristo fez por nós. Como igreja, vamos valorizar. Como igreja, como salvo, vamos a cada dia reconhecer. Você precisa de milagre? Deus faz milagre. Você precisa de cura? Deus cura. Ah, mas o meu problema não tem jeito. Irmãos, quem disse que o seu problema não tem jeito? Foi o homem. Foi o homem. Para Deus nada é impossível. Pastor, mas só um milagre. Irmãos, capítulo 8 de Mateus, só para você saber e entender que Deus faz milagre. Um homem leproso, um homem que tinha que estar distante, né? Os irmãos sabem disso. Ele chega, prostra diante de Jesus, adora, e ele fala assim: se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Jesus disse: eu quero. Aleluia. Entende, irmãos? Entende, irmãos? A maneira que nós temos que ir até a Cristo. Não é essa maneira, Senhor, tu tem que fazer. Irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas Deus atende os humildes. Olha, meu querido, pode ser arrogante, pode ser o que for, mas quando Deus quer trabalhar, Deus trabalha. Eu ia visitar um irmão, e ele não nos atendia, pastor Pedrosa, uma irmã. E o pastor Pedro também, quando ia, não era atendido. Mas hoje, eu chego lá, e quando eu chego, ele me recebe tão bem, me trata tão bem, a gente canta, exalta a Deus, ele fica tão feliz. Sabe por quê? Para Deus salvar aquele homem, foi necessário ele perder as duas pernas. Mas está lá, salvo, né? Você fala de Jesus, ele feliz. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não desiste do homem. Deus sabe como salvar o homem. Irmãos, Deus não desiste de você, meu querido. Não resiste à voz de Deus. O Senhor te chama e você tem que se entregar a Ele. Irmãos, quando o Senhor nos chama, nós temos que nos entregar a Ele. Então, eu quero dizer para você nessa noite, que o milagre que você precisa, Deus é capaz de fazer. A cura que você tanto quer, Deus é capaz de fazer. O país está em uma crise, está em uma dificuldade. Quase 20 milhões de desempregados. Mas o que é abrir uma porta para o nosso Deus? Deus cuida dos teus filhos. Então, a igreja, ela é abençoada por Deus. Amém?